Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para essa segunda mini live. Então, a primeira eu falei semana passada. Boa noite, Andy. Então, a semana passada eu falei sobre o que é disbiose e essa semana, gente, eu vou falar sobre a importância dos exames para diagnosticar a sua saúde intestinal. Então, assim, é muito interessante porque parece mentira, né? Mas analisar a característica das nossas fezes, ela nos diz muito sobre a nossa saúde, né? E poucos profissionais, né? Principalmente gastro e coloprocto, eles procuram analisar esses exames. Eles, né, fazem mais, indicam mais a colonoscopia. Mas tem se falado cada vez mais sobre esses exames e é muito interessante saber sobre eles, tá? Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o coprológico funcional, sobre o Copromax, que é um exame que é lá do Lemos e que daí ele tem alguns exames a mais, né? Que incluem, então tem a calprotectina, tem o IgA, tem a zonulina fecal para avaliar essa hipermeabilidade. Então eu vou falar sobre muitos desses exames que são muito importantes para a gente avaliar a saúde desse intestino, né? Não necessariamente só avaliar quando esse intestino ele está doente, né? Então, na colonoscopia a gente faz uma avaliação, a gente consegue ver se esse intestino está doente, mas em uma dessas avaliações, como por exemplo o coprológico, dá para ver se há uma inflamação de baixo grau. E muitas pessoas vêm com vários sinais, sintomas desse desequilíbrio, né? De disbiose, de uma síndrome do intestino irritável, de uma colite microscópica. E por muito tempo, pessoal, esses sinais e sintomas, eles foram muito ignorados pela classe, principalmente médica. Né? Então, muitas vezes, muitos pacientes foram indicados a psiquiatras. Não tá acontecendo nada, é coisa da tua cabeça e tá tudo certo. E, na verdade, tem sim, né? Tem como melhorar. Então, todos os dias, eu me deparo com inúmeros pacientes me relatando que estão há anos tentando melhorar essas condições e esses sinais e sintomas de gases, de estufamento, de mudança do padrão intestinal e com dificuldades muito grandes de encontrar profissionais que consigam ajudá-lo nesse sentido, tá? Então eu tô aqui para conversar com vocês um pouco mais sobre esses exames e eu vou começar com um dos exames que é mais... Tem sido muito falado, mas sabe o que eu tenho visto? Os pacientes relatando que, por mais que tenha sido pedido os exames, eles não são bem explicados, ou seja, os profissionais eles não sabem conduzir o exame, que é o coprológico funcional. Então eu quero detalhar para vocês, gente, hoje essa é uma mini live, tá? Então essa mini live ela vai ficar no meu feed. Daí depois ela vai para o YouTube e é muito importante que vocês compartilhem, porque eu tô realmente passando o meu conhecimento, tá? Então, primeira coisa, por que eu peço um coprológico funcional para um paciente, tá? Esse coprológico eu peço quando o paciente, ele relata que ele mastiga rápido, ele relata que ele tá com muitos gases, ele relata que quando ele come, ele fica com a barriga, aquela sensação de digestão lenta, quando tem resíduos, né, de alimentos no bolo fecal, que não é típico de um adulto. Ele relata que as fezes dele estão com cheiro podres, tá? Então, quando esse paciente, ele tem todos esses sinais e sintomas, eu peço o coprológico, tá? Então, o coprológico é um exame que o plano cobre, é um exame que é barato, é um exame que ele não é muito detalhado, assim, no sentido de não precisa de máquinas muito extravagantes para que seja feita a análise, né? Até porque a primeira análise, ela é de olho, né? A olho nu. Então, como que tá a característica desse cocô, como que tá a forma, o cheiro, a cor, tudo isso vai me mostrar se esse paciente ele tá com uma doença ou não. Segundo fator bem importante é o pH desse cocô,
E ontem eu recebi uma foto, porque eu sou, né, recebo muitas fotos de cocôs, né, e ontem eu recebi uma foto de uma paciente lá de São Paulo, falando do pequeno, que ela é que o pequeno, ele tem algumas vezes as fezes que borbulham. Gente, isso é muito típico de um pH ácido dessas fezes, né? Então, quando eu também atendo crianças, atendo adultos, mas também atendo crianças, e quando eu vou lá atender as crianças, né? Muitos pacientes me relatam que as crianças estão com essa assadura na bundinha, e pode ser sim que seja um sinal de uma disbiose, que é fermentativa, tá? Então, essa criança, esse bebê, ele não tá conseguindo digerir esses amidos, ou porque engole a comida, né? Então, não mastiga direito, ou porque tem uma diminuição na secreção, na liberação de enzimas, tá? Então, a mastigação, ela começa a produzir amilase salivar ali, daí depois você termina a digestão lá no teu intestino delgado. Então, é muito importante que essa digestão ela seja efetiva para o pH fecal, o pH das fezes, que tem que estar entre 6 e 6,5, então levemente ácido, ele indique que essa digestão ela tá ok. Fechou? Então, o pH, se ele tá muito básico, geralmente pode ser uma pessoa que come muita carne, uma pessoa que tem uma hipocloridria, ou seja, uma digestão, uma liberação, perdão, de ácido clorídrico ineficiente aqui no estômago, tá? Então o cocô, ele fica com um cheiro muito podre. Sabe aqueles bodybuilders que vão pra academia, que se entopem de whey protein, né? Whey protein, carne, ovo? Geralmente o cocô dele, as fezes dele são muito fétidas. Então, com certeza, eles têm uma desbiose putrefativa, eles estão apodrecendo mesmo. Sabe qual que é o efeito ruim disso? Porque quando você torna essas fezes apodrecidas, elas produzem substâncias que são tóxicas, tanto que o cheiro é ruim. Então eles produzem putrecinas, cadaverinas, e esses ácidos aminados, eles são extremamente prejudiciais para a nossa saúde como um todo, e principalmente para a nossa saúde hepática e cardiovascular. Então, não é saudável fazer uma dieta carnívora, ainda mais se você tem todo esse desequilíbrio putrefativo, gente. Então, isso é muito importante, tá? Depois, ali no coprológico, o que a gente vai avaliar? A gente vai fazer a avaliação microscópica. A avaliação microscópica é se esse paciente, se no cocô, se nas fezes tem presença de fibras vegetais, né? Então, se esse paciente, as fibras vegetais indigeríveis presentes, indica que a mastigação está ineficiente dessa pessoa, tá? Então, geralmente eu mastiga rápido ou tem uma dificuldade de mastigação, tá? E daí libera menos ácido e daí dificulta a digestão. Outra questão, presença de amido. Então, presença de amido cru, presença de amido incluído, presença desses amidos que estão presentes no arroz, estão presentes na batata, estão presentes no tubérculo. Então, se você não consegue digerir bem, né, esses alimentos, você vai fermentar. Por quê? Porque daí tem as bactérias que vão se alimentar desses carboidratos que estão mal digeridos, e daí você vai começar a notar aquele inchaço, né, abaixo do umbigo, que já é o intestino, e daí vai ter essa fermentação. E daí tem um outro exame ali embaixo que chama-se ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, ele tem um padrão de referência ali no coprológico, e quando eles estão mais altos, significa que você está super fermentando. Mas vocês já conseguiram ver aqui comigo que a gente já consegue perceber clinicamente até, né? Então, clinicamente, quando esse cocô, ele tá mais ácido, esse cocô ele borbulha, né? Então o pH tá mais ácido. O paciente, por exemplo, é um consumidor de lactose, por exemplo, né? E nas crianças também pode ter cheiro ruim, sim. Nas crianças pode ter cheiro ruim, sim, tá? Então, olha só,
E pode ser uma deficiência de liberação ali do ácido clorídrico. Acabei de ver um coprológico, que é um coprológico mais detalhado, que é o Copromax, do paciente que tem um desequilíbrio ali fermentativo muito grande, tá? Só seguindo a linha de raciocínio, depois eu dou um tempinho para as perguntas aqui, porque é muito complexo, né, a avaliação do coprológico. Então, gente, pode ter presença de gordura também, tá? Essa presença de gordura, inclusive, existe uma avaliação específica de gordura nas fezes, e essa avaliação, ela pode me dar uma ideia de que esse paciente é celíaco, mas ele pode ter uma síndrome desabsortiva. Então, é muito importante a gente entender esse exame, né? Esse exame, ele pode mostrar a presença de levedura. E se há presença de levedura, é sinal de que esse paciente, ele consumia um monte de alimentos que tinha contaminação com micotoxinas e que já estava fazendo um desequilíbrio micobiano, um desequilíbrio, ou seja, um aumento desordenado de fungos. Então já estava com uma disbiose fúngica, tá? Não sei se eu contei para vocês, mas semana passada eu contei nos meus stories. Quem não é meu seguidor já se torna meu seguidor, que eu sempre conto uns casos clínicos de uma paciente que veio toda desequilibrada, com a alimentação toda ruim, e ela me mostrou aqui, né, ao redor aqui dos seios, presença de micose, tá? Micose nas unhas também. Então, isso já demonstrando que ela tem uma desbiose, bem clínico a avaliação. Não precisei pedir um exame de um coprológico para ela, tá? No caso dela, eu pedi um exame um teste de hidrogênio expirado para SIBO. Mas quem sabe eu faça uma nova live explicando sobre supercrescimento bacteriano. Porque, gente, tem assunto. Para falar sobre cocô, tem assunto, tá? Então, outra situação. No coprológico, pessoal, dá pra gente também avaliar o parasitológico, tá? Então não é só o parasitológico que avalia se tem algum parasita, algum verme. No coprológico ele avalia tudo isso e também avalia o parasitológico. Eu não vou falar sobre parasitológico de fezes, mas tem uma questão, né, principalmente as mamães que me acompanham aqui, que tem muitos pediatras que já indicam um vermífugo anual, e isso é meio que comum, né? Não sei se vocês concordam comigo, se vocês também passam por isso, né? Então, anualmente, você vai num pediatra, o pedi vai lá e indica um vermífugo. Eu, Juliana, como especialista em gastroenterologia, sou meio resistente ao dar vermífugos assim, sem sinal e sintoma, principalmente. Tá? Por quê? Porque quando você vai fazer um parasitológico, geralmente a gente indica um parasitológico de fezes 3 amostras, tá? Por que a gente indica 3 amostras? Porque, cara, é difícil ele soltar o cistinho ali do parasita pra gente avaliar qual parasita tem ali no cocô desse paciente. Tá? Então, geralmente eu peço para o paciente, né, fazer o uso do vermífugo se a gente já tentou melhorar a digestão, a alimentação e o paciente continua com dor, com desconforto, com mudança do padrão intestinal. Então, tem uma criança que tá com 4 anos, que tem TEA e que a gente fez tudo, melhorou, retiramos o glúten e daí depois que foi dado o Anita, ele melhorou muito o aspecto, era um cocô assim muito sem forma, muito gosmento e ele melhorou, tá? Então a gente tem que analisar muito esses critérios, por isso que eu sou muito a favor dessa questão de análise clínica aliado ao laboratorial. E é importante que vocês correlacionem porque isso é fundamental, tá? O coprológico, então, é basicamente esse exame. É um exame barato, um exame com plano cobre, um exame super acessível, tá? Mas tem um exame que é um exame que é novo, um exame novo, vamos dizer assim. Um exame que tem ali seus 5, 6 anos, mais ou menos, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas é um exame que ele integra
esse perfil para a gente avaliar a questão digestiva do paciente, a questão desabsortiva do paciente e acrescenta o perfil imunológico. Gente, eu não atendo somente pacientes que chegam lá para me dar oi. Eu queria muito, né? Que só chegassem lá, vamos tomar um café, mas não, né? Eu geralmente atendo pacientes que têm desordens muito graves, que já há anos sentem desconforto, sentem estufamento e já tem um comprometimento até neurológico, uma depressão, vivem irritadiços, né? Por uma série de fatores, pelo estresse do desconforto, da diarreia, do intestino preso e também pela questão que é muito interessante, né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas é a questão da conexão do cérebro e intestino. Quando você não come bem, quando você não mastiga bem, você não digere bem, você não absorve adequadamente esses alimentos. E esses alimentos mal digeridos, o que vai acontecer? Eles vão agredir a parede do intestino. E esse intestino ele vai ficar mais poroso. Pense que é como se fosse uma peneira o intestino, né? Então, mas uma peneira não passa de tudo. Mas pensa que essa peneira você fez vários furinhos ali e o que aconteceu? Essa peneira, ela vazou, né? Ela vazou mais substâncias, alimentos que foram mal digeridos para a corrente sanguínea, gerando, consequentemente, uma briga na corrente sanguínea, que a gente chama de processo inflamatório. Porque antes da corrente sanguínea é uma simples proteína, depois ela vira um corpo estranho. E daí que começa toda essa briga, toda essa desordem, todo esse processo inflamatório que pode desencadear uma doença autoimune, que pode desencadear, porque daí conexão cérebro-intestino, produção de neurotoxinas e excitabilidade neurológica, tá? Eu não vou me estender aqui, porque eu poderia falar sobre inúmeras desordens neurológicas, mas pacientes com disbiose, pacientes com supercrescimento bacteriano, eles podem sim se sentir mais cansados, aquele brain fog que a gente fala, que é uma névoa mental, tanto que muitos pacientes que me relatam, né, no primeiro mês. A Andy foi uma, né, Andy? Que você notou muito mais disposição, muito mais, né, ao acordar, ao fazer as coisas. Por quê? Porque você melhorou toda essa questão da saúde intestinal e melhorou, consequentemente, disposição, ânimo, energia. Isso é muito importante. Então, voltando ali no exame, o Copromax é um exame que infelizmente ele tem um valor que é muito mais alto, né, do que a gente está acostumado. Então o Copromax ele tem um valor próximo de R$2.000 e que bom, né? E qual que é a importância dele? Eu peço geralmente esse exame para os pacientes que têm complicações mais graves, né, que estão há anos com essas complicações, tá? Para avaliar se existe um impacto negativo em relação a essa permeabilidade. Porque uma coisa é eu falar para vocês, olha, você tá comendo errado, esse intestino tá poroso. Outra coisa é eu avaliar, eu mostrar para vocês que esse intestino ele está permeável, ele está desprotegido através desse marcador que chama zonulina fecal. Então essa zonulina, quando ela está acima daquela determinada referência que é 80, esse intestino está muito poroso. Então passa muita coisa ali e não é para ficar assim. Isso me direciona, né, em relação a entender esse paciente. Outro marcador é o IgA fecal secretório. E ele me mostra muita coisa. Por quê? Porque o IgA, ele vai me mostrar como que tá a parte imunológica desse paciente. Então, se esse paciente ele está muito reativo imunologicamente, qualquer coisa desencadeia, é gatilho para desencadear uma doença autoimune, é gatilho para desencadear uma tireoide de Hashimoto, uma artrite reumatoide. Então, ele está sempre no gatilho ou ele está imunossuprimido.
tá? Então, esse IgA, ele é regulado pelo intestino. O IgA fecal é regulado pelo intestino. Por quê? Porque o intestino, ele regula 70% das células do nosso sistema imunológico. Então, se esse intestino está permeável, o nosso sistema imune, ele vai reagir. Ele vai reagir de mais ou de menos. Então, a gente precisa estar atento a isso. Para daí eu conseguir modular e até o paciente melhorar esse intestino, a gente conseguir fazer com que esse paciente ele não fique dependente de antibiótico. E daí piore tudo, porque daí vira um círculo vicioso, pessoal. Você entende a importância desse exame? Tá? Outro marcador que vem se falando muito e que tem no Copromax é a histamina fecal, tá? Não sei se vocês já viram esse exame, é muito novo, né? Mas o que é esse exame da histamina fecal? Por que ele é importante? Por que tem dado muito alto, tá? Primeiro de tudo, é importante que a gente entenda que a gente consome muitos alimentos que tem vários aminoácidos e dentre eles a histamina. Então esses alimentos são as frutas cítricas, são derivados de fermentação. Então pão de fermentação natural tem histamina, os alimentos curados têm histamina, como os queijos curados, banana, kiwi, ou seja, tem muitos alimentos que têm chocolate tem histamina. Pensem que esses alimentos, o tomate tem histamina, então pensem que esses alimentos, eles são consumidos diariamente por muitas pessoas. Se esse paciente, ele já está com a digestão toda encacarada, que eu comentei com vocês, e se ele está com esse intestino todo permeável, qual é a chance da enzima que digere essa histamina também estar lascada? Muito grande, não é? Então, o que a gente tem visto é que os pacientes que têm todo esse quadro de desordem do trato gastrointestinal, eles tendem a aumentar esses marcadores de histamina fecal, porque daí eles começam a perder temporariamente a enzima que vai digerir essa histamina. E daí o paciente, ele começa a ter, além de sintomas gastrointestinais, eles começam a ter muitos sintomas dermatológicos, muitos sintomas respiratórios. E daí o médico, ele dá automedicação, e dá medicação, e dá medicação, e não resolve. Fazendo um adendo, claro que existem pacientes que já têm uma intolerância à histamina, pela ausência da DAO. Tentam fazer uma comparação ali com aqueles pacientes que são intolerantes à lactose. Mais ou menos isso para que vocês consigam entender. Mas, olha só que louco isso, o paciente ele está multireativo, entendeu? Por vários quadros. Então, assim, ele está exacerbando o processo imunológico. E a gente, como profissional, tem que ir por etapas, organizando todo esse processo. Outro marcador é a calprotectina fecal. A calprotectina fecal, ela tá no Copromax, mas a gente consegue avaliar ela isoladamente. Por quê? Porque ela é um marcador inflamatório, de doenças inflamatórias intestinais. Mas eu tenho estudo todos os dias sobre intestino e olha só que interessante. Os marcadores baixos de calprotectina, ele tem mostrado marcadores de inflamação de baixo grau. Então, se esse paciente ele tem uma desbiose, ele tem uma inflamação de baixo grau. Se ele tem uma síndrome do intestino irritável, ele tem uma inflamação de baixo grau. Então, em alguns casos, a gente consegue avaliar esses marcadores através da calprotectina fecal. Claro que a gente não avalia nunca um exame isoladamente, a gente avalia o todo, né? Então, por isso que o Copromax é um marcador que é muito interessante, tá? De ser avaliado, porque a gente consegue ver o paciente não está com digestão legal, o paciente ele está com aumento de gordura fecal, o paciente ele não está digerindo bem, o intestino está desprotegido, então a gente consegue ter uma conduta para isso. Tá? Então, muito interessante. Claro que a gente consegue avaliar a doença, né? Mas não necessariamente. A minha ideia é avaliar o antes ali, tá? Tem também uma avaliação ali no Copromax que chama melatonina fecal. Olha só, a gente produz a nossa melatonina
na glândula pineal. Mas eu também gostaria de informar para vocês que o nosso trato gastrointestinal, ele produz melatonina. E isso é fantástico, né? Uma não tem relação com a outra, mas é claro que se a gente regula o ciclo circadiano, eu tava falando com a Shea hoje, né? Que eu não tava dormindo muito bem. Então, se a gente regula o ciclo circadiano, a gente ajusta nessa produção de melatonina intestinal, do trato gastrointestinal, e que tem sido benéfica para muitos tratamentos. Então, a gente também indica a melatonina nesses casos para ir ajustando toda essa permeabilidade, o intestino. Não tá produzindo melatonina, né? Então tem que dar melatonina, cheia. Então a gente produz, até me perdi aqui. Então a gente precisa produzir a melatonina para reajustar todos esses quadros. E os estudos têm nos mostrado que essa melatonina produzida no trato gastrointestinal, ela tem sido muito benéfica para doenças gástricas, como úlceras até. Tá? Então, a melatonina, ela é muito importante. E, claro, que nesses exames, né? Então, quem me segue, depois eu vou detalhar ali. Quem não me segue, me siga. Depois eu vou detalhar ali nos stories o Copromax para vocês conseguirem absorver o que eu tô falando aqui para vocês, tá? Mas muitas vezes, quando esse paciente ele tá com esse intestino tudo, né, desprotegido, a gente dá a melatonina também e vai ajustando todos esses parâmetros, tá? E por isso que é fantástico essa avaliação fecal, porque imagina, vocês provavelmente nunca imaginariam que uma análise de cocô, né? Então, assim, ela iria falar tanto sobre o paciente, né? E, assim, pra gente resumir porque a live tem 30 minutos, então já tá acabando, olhem para as fezes. É muito importante porque as fezes, elas mostram realmente o que está acontecendo, né? É claro que eu sempre comento com os meus pacientes que o ideal é evacuar todos os dias, né? Mas é claro que a nossa rotina, o nosso estresse, ele muitas vezes faz com que a gente contraia a musculatura lisa do intestino e segure o cocô ali, porque a gente tem que sair correndo, e tem que levar filho, e tem que ir pra academia, e tem que fazer um monte de coisa. E eu sou da mesma maneira, né? Se acontece alguma coisa, eu não consigo evacuar. Mas é importante que a gente preste atenção no nosso corpo, nos sinais e sintomas do nosso corpo. Porque eu tenho um grande amigo, né, que é o Dr. Marcos Radke, lá de São Paulo, que é gastro, e ele fala uma frase que é muito importante, que é: o nosso trato gastrointestinal, ele é super fino. A gente mastiga, digere, solta um punzinho, evacua e pronto, né? Então não é normal. Normal é diferente de comum, não é normal a gente ficar estufada, arrotar um monte, ter as fezes soltas, aí depois prende tudo. Não é normal. Então as fezes, elas têm que ser, na sua maioria, uniformes, inteiras, bem formadas, né? Essa sensação de estufamento, ela vai acontecer quando você não consegue evacuar, mas ela não pode ser constante. As fezes, elas não podem boiar, porque isso significa que tem muitos gases ou muita gordura. Então, elas não podem ser pretas, né? Então, qualquer coisa que seja diferente disso, procure um profissional. Procure uma nutri, que é especialista em gastro, procure um coloproctologista, mas procure alguém da sua confiança, porque isso faz toda a diferença, tá? Eu agradeço muito a vocês. Se vocês gostaram da live, por favor, né, indiquem ali, compartilhem, que isso é muito importante, informação de qualidade. E semana que vem, a quarta-feira, às 7h30, eu vou falar sobre como dar um jeito nesse intestino, nessa saúde intestinal, como restartar esse seu intestino, né? Então, algumas dicas e orientações que são muito importantes, tá? Agradeço demais a presença de todos vocês, muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus.